amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem, em casa, com saúde. E vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao seu capítulo de número 9 e estamos no item de número 8, que tem por título a obediência e a resignação. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos da carne e elevarmos os nossos olhos espirituais ao alto, pedindo ao Pai que harmonize esse nosso encontro, para que possamos ter o melhor aproveitamento dos ensinos propostos por hoje. Reunidos estamos em seu nome, a fim de aprender um pouco mais da arte do bem viver. Que saibamos seguir os seus passos em todos os momentos das nossas vidas. E nada melhor do que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tende a salvar ou a perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual e o seu vício, a indiferença moral. Obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Quem nos fala é Lázaro, Paris, 1863. A obediência e a resignação, num planeta onde os espíritos ainda necessitam de processos que envolvam provas e expiações, é um tema a ser sempre refletido para poder ser vivido de uma forma consistente, permitindo um crescimento espiritual efetivo. Normalmente, erroneamente, entendemos a obediência como um estado de apassivamento diante de uma autoridade temporal, por exemplo, pai e mãe, marido e mulher, padre e pastor, o nosso chefe e tantos outros. Ainda que a atitude ou a ação exigida por essa autoridade seja incompatível com os nossos valores espirituais perenes, gravados na nossa consciência. Distorcemos também, muito comumente, o entendimento acerca do que significa ser resignado, interpretando resignação como um ato de desistência diante dos desafios com os quais nos deparamos na vida, entregando a outros, que pode ser o próximo, os espíritos ou até mesmo a Deus, a responsabilidade pela sua resolução e superação, demorando-nos por vezes em situações deploráveis de carência e de sofrimento. Cabe então nos explicarmos como conciliar a obediência com a necessidade constante de escolha e responsabilidade, pessoal e intransferível pelas consequências. E a resignação com a liberdade de ser e de agir. É nesse contexto aparentemente irreconciliável que a mensagem de Lázaro vem clarear as nossas mentes e consolar os nossos corações, compatibilizando o que nos parecia incompatível com a resumida frase lapidar que está no Evangelho. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Para que entendamos a chave que a afirmação nos traz, necessário se faz entendermos o que significa consentir. Segundo os dicionários, consentir significa aprovar, ceder, concordar e, numa acepção especialmente apropriada para o nosso tema de hoje, significa estar em harmonia com. Ora, a obediência de que trata o Evangelho
não é a que devemos a qualquer autoridade temporal, mas a que devemos às leis divinas e naturais, traduzidas por um alinhamento da individualidade através de atos, palavras e ações, ou seja, de forma consciente, com essas leis ficando claro à criatura que não se trata de uma obediência cega, em que possa ser jogada a responsabilidade nas mãos dos outros, com a clara desculpa que ele pediu e eu só estou sendo obediente, sem realmente me responsabilizar pelo próprio ato feito. Consentimento da razão significa estar cônscio dos deveres que nos competem como filhos de Deus e como seres imortais que somos. É estar comprometido com as próprias atitudes. O mesmo se dá relativamente à resignação. A resignação não quer a desistência do ser, mas ao contrário, o enfrentamento consciente e tranquilo de todas as experiências difíceis que nos visitam, na certeza de que são apenas construções nossas, que podem e devem ser reparadas, superadas e transformadas em crescimento e amadurecimento espiritual. A resignação compreende que a dor é uma advertência, a dor é um chamamento, a dor é um alerta de que algo está em desequilíbrio. Resignação deve levar à interpretação do sofrimento para que este lhe sirva de estímulo à nossa autoeducação. Daí, obediência e resignação, portanto, não têm qualquer relação com uma passividade. Ao contrário, exigem atitudes ativas e firmes da nossa parte, como já dissemos. A obediência e a resignação, por medo ou ignorância, sem compreensão, apenas pela autoridade de quem as exige, cada vez mais escasseiam no planeta, porque hoje o homem quer compreender antes de aceitar ou de acreditar. Lembramos dois momentos muito interessantes em algumas vidas bastante importantes dentro do Evangelho. Um deles é aquele momento em que, segundo os textos bíblicos, Maria de Nazaré ficou sabendo que seria mãe. A sua expressão, conforme os registros religiosos, é muito interessante, se não vejamos. Aspas. Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Fechou as aspas. Depois encontramos uma outra ocasião em que o notável Francisco de Assis também diz: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. No momento Maria, que ele se refere a Deus, dessa forma, ela está demonstrando uma resignação. Mas era uma resignação de quem sentiu a importância daquele momento e daquela notícia. No entanto, Francisco se utiliza de um outro recurso. Ele, sabedor de que ser instrumento de Deus ou do Cristo é algo de grandíssima magnitude, pede a Deus que faça dele um instrumento do trabalho. Esse momento franciscano é um momento de obediência a um propósito. E nós notamos que na postura de Francisco existe também uma conscientização, uma reflexão, essa certeza de tornar-se um instrumento do bem, mas fundamentalmente trabalhando para a vida. Obediência tem o respaldo e o apoio da razão, aquela buscada por Francisco. Resta então pensarmos como é que nós agimos no cotidiano quando temos a necessidade de obedecer. É uma luta do orgulho, sem dúvida. Nós ficamos atormentados. Vocês já repararam como é tão comum as pessoas trabalharem para desobedecer e para desacatar? Pisar no jardim quando se pede não pisar ou quando se proibir pisar. Pichar muros quando também se proíbe a pichação ou uma placa dizendo que não se deve pichar. Fumar em lugares fechados, desrespeitando as outras pessoas que ali estão. Essa concepção de desobedecer ao status quo, que é típico da criatura ainda inferiorizada, e somos todos nós. Ela poderia parar para pensar: por que é que eu não devo pisar no jardim? Por que é que eu não devo fumar aqui? Por que é que eu não devo pichar os muros alheios? Mas, quando falamos em impulso do coração, não deixa de ser uma força de expressão, porque o coração não tem impulso. O impulso, de fato, é da inteligência. E diante das questões que nos levam à resignação, basta usar a inteligência para verificar que são coisas que não podemos mudar. Por exemplo, a resignação diante do inevitável, como a morte.
Não me adiantará a insubordinação, o desespero, a gritaria. Por quê? Todas as criaturas no mundo morrem. O fato é que a resignação nos leva a esse consentimento do entendimento e do sentimento. E é neste enfoque que vamos encontrar a causa de uma aceitação dos reveses da vida, sem revolta, sem raiva, e a procura de uma solução positiva para aquela situação. Ao mesmo tempo, em particular, justificamos os nossos atos de rebeldia, de orgulho e preconceito como resultados naturais de nosso temperamento indomado, da existência de pobreza e dor que provocam atos menos honestos ou servem de álibis para as falcatruas cometidas por cada um de nós. O orgulhoso e egoísta não aceita nada que macule a imagem por ele construída e, dentro de seus princípios fictícios, põe-se acima dos demais. Em qualquer comparação que o irrite ou o contrarie, entrega-se ao desequilíbrio e à cólera, comprometendo-se consequentemente com os resultados de suas agressões. O ignorante, o bravo, o violento e até mesmo o teimoso não conseguem ser resignados porque não aceitam as consequências dos seus atos e se revoltam. Um conceito relativamente atual é o da resiliência. Do livro Chão de Rosas, pelo espírito de Sheila, ela nos diz: no ramo da psicologia, por exemplo, a resiliência é interpretada como a capacidade de um indivíduo lidar com problemas e adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Ao estar em uma situação que nos parece não ter solução, o que normalmente fazemos? Desistimos e abrimos mão da possibilidade de novas oportunidades e aprendizados, ou aguardamos o momento de agir e transformar as condições para solucioná-la. Saber contornar e tentar buscar alternativas para agir favoravelmente é ter uma atitude resiliente. A obediência é lei divina que abrange a existência das criaturas. Sendo cristã, dá-nos força por saber escolher o que se quer, recusando com tranquilidade o que não nos convém, sem violência e sem desdém. Chão de Rosas, no espírito de Sheila, na psicografia de João Nunes Maia. Belíssimas palavras. Já no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibá Schutel nos esclarece: a resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da nossa vida. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. Isso está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Já no livro Renovando Atitudes, de Hamed, o Espírito, ele nos diz: lembremo-nos, portanto, de servir nem sempre será considerado virtude, visto que esta postura de nossa parte pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar desviando-nos de nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. Hamed. Vale aqui então a nossa reflexão. A quem então obedecemos? Acaso atendes em primeiro lugar às suas vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? Pare e pense. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos esclarece: é justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor de uma libertação eterna. Belas palavras de Emmanuel no livro Pão Nosso. Já no livro O Céu e o Inferno, Kardec orienta: a falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Convém, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lá concedam. Está na segunda parte, no capítulo 8 do Céu e o Inferno, Allan Kardec. Felizes serão os que sofreram com paciência e com resignação,
porque novas terras e novos céus, onde habita a justiça, ser-lhe-ão dados por herança. Novamente, Caibar Schutel, agora no livro Interpretação Sintética do Apocalipse. Vale aí novamente a nossa pergunta: o que se espera de cada um de nós em relação à obediência? Que de fato cumpramos a lei de amor. Primeiro, fazer aos outros aquilo que queremos para nós. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Aspas. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Segundo, amar os inimigos. Novamente Mateus, no seu capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Terceiro, caridade desinteressada. Ainda com Mateus, no seu capítulo 6, versículos de 2 a 4. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Quarto, oferecer a outra face. Novamente Mateus, no capítulo 5, versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, antes aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa também o manto. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha com ela 2. Quinto, o perdão incondicional. Ainda com Mateus, no capítulo 18, versículo 21. Então, Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhes: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Joana de Anjos, no livro Leis Morais, nos esclarece: o trilho estreito que obriga a locomotiva à obediência salva dos desastres lamentáveis. Bonito. Uma grande parcela dos nossos erros, de nossas faltas cometidas, está relacionada com a revolta e com a vontade de Deus. A revolta é filha do orgulho. Uma frase que pode nos ajudar nesse estudo é a conhecida frase de Francisco de Assis: Senhor, ajuda-me a ter serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para perceber a diferença. Francisco de Assis. Daí novamente a nossa pergunta: o que eu posso mudar? A mim mesmo? Meu presente? E o que eu não posso mudar? Os outros? O passado? Precisamos de coragem para modificarmos a nós mesmos. E aí novamente eu questiono: você tem dificuldades para obedecer? Tem. Por quê? Já se perguntou alguma vez sobre isso? Essa dificuldade vem do orgulho, porque o guardamos ainda em nosso coração. Como, por exemplo, diante de uma ordem, é comum sentir a sensação de inferioridade e resistir até a atendê-la. Também, por contrariedade, quando não é nosso interesse ou nosso desejo. Somos pessoas ainda orgulhosas e egoístas. Não usamos o nosso livre-arbítrio dentro da lei de amor. Nós mais abusamos dele, fazendo o que nos interessa e o que queremos. Em geral, estamos sempre atendendo à nossa vontade, aos nossos interesses e nossos desejos egoísticos. Porém, nossas escolhas estarão submetidas às leis de Deus, como a lei de ação e reação, e toda desobediência e revolta terá consequências desastrosas na nossa vida presente e na vida futura. A obediência é qualidade dos dóceis e mansos e dos humildes, pois estes têm a compreensão maior do amor. Estes submetem a vontade de alguém no estado de dependência sem se revoltarem. É uma atitude de responsabilidade, respeito e colaboração a quem se serve. Resignação é uma forma paciente de aceitarmos o que não se pode nada mudar nas etapas em que nos encontramos e que o nosso orgulho ferido impõe a emoção e a razão.
Destaquemos então alguns ensinamentos que Jesus nos trouxe e onde exerceremos a obediência. Primeiro, fazer aos outros somente aquilo que queremos para nós. Segundo, amar os inimigos. Terceiro, fazer a caridade. Quarto, oferecer a outra face, como já dissemos. Quinto, usarmos do perdão. E sexto, não julgar. Vamos pensar nisso. Com ela, aceitamos o fato que não podemos mudar a realidade. A resignação é a renúncia ao achismo de como as coisas deveriam ser. A dor e o dissabor ficarão então mais leves. Vejamos a resignação de Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é símbolo de passividade à frente da crueldade. É mensagem de resistência contra a mentira, contra a criminalidade, a falta de amor e a falta de caridade, num protesto que dura até hoje. Jesus aceitou a sua jornada terrestre com resignação, mas em nenhum instante se deixou levar pelo desânimo. Procurou arrebanhar mais ovelhas ao seu rebanho, conquistou mais corações e proclamou os seus ensinamentos através do Evangelho a todos que desejavam conhecê-lo. Jesus Cristo é um modelo da perfeita obediência que devemos ter. Obedeceu a Deus, aos pais terrestres e aos seus superiores. Contudo, ele não foi conivente com a corrupção do povo de sua época. Forneceu-nos o exemplo da humildade, da paciência e da renúncia, a fim de atender aos desígnios do alto. Sua resignação ante o Pai fê-lo morrer na cruz. A obediência e a resignação são virtudes das quais precisaremos cada vez mais para a construção de uma sociedade que pensa no coletivo, no crescimento e no progresso de todos. Nós precisamos, depois de refletir, depois de raciocinar, depois de avaliar pela razão, abrir-nos para acatar com obediência e resignação aquilo que seja determinação da vida, que novamente clamaremos, como disse Francisco: Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade. E novamente, fazer de mim um instrumento da tua paz. Por séculos e séculos, o mundo se conservou na ignorância e na carência, com guerras e criminalidades, em nome da vontade de Deus. Entretanto, o Espiritismo restaurou a mensagem do cristianismo e veio estabelecer a fraternidade entre os seres humanos. Vivemos agora o gigantesco empreendimento de uma renovação. Usemos todas as possibilidades, todos os recursos e aptidões na construção de tempos novos. Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia, resignação e obediência. É amor a deslocar-se da teoria para a prática e erguer-se nessa nossa vida. É a regra máxima para completar essa nossa renovação. E a regra é, aspas, não faças a outro aquilo que não desejas que façam a ti. Ou então, de uma forma mais positiva, dizer, é preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos que nos seja feito. Obediência e resignação, traços indeléveis do Espírito que soube colocar a sua total confiança no poder maior, entendendo as palavras que Jesus disse a Pedro, referindo-se então ao evangelista João. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Reflitamos então sobre essa bela mensagem. Vamos novamente fechar os nossos olhos e orar. Jesus, amigo, Pai de infinita misericórdia, agradecemos pela oportunidade concedida de estudarmos a doutrina dos Espíritos e o Teu Evangelho, que tanto nos acalenta e nos fortalece. Agradecemos pelo espaço virtual que nos possibilita levar a Tua mensagem aos mais distantes locais desse planeta. Agradecemos pelos amigos espirituais que viabilizaram este momento. Agradecemos pelos companheiros que nos auxiliam na tarefa da divulgação doutrinária, dizendo presente ao Teu chamado. Que a mensagem de hoje possa ser o diferencial em nossos espíritos. Que possamos ler, pensar, refletir, analisar, incorporar os nossos espíritos e gradativamente modificar as nossas atitudes diante das adversidades, das múltiplas formas de dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Peçamos ao Pai que leve uma harmonização aos locais de dor e sofrimento, que seja também levada uma harmonização aos profissionais da saúde que estão na frente de trabalho enfrentando essa pandemia no planeta. Harmonize, Senhor, as casas de oração dos seus diversos segmentos, bem como a nossa casa espírita.
Harmonize o nosso planeta, seus dirigentes e a humanidade para encontrarmos a luz no final do túnel. Pedimos também, se possível, uma humanização para o nosso ser interior e para o nosso equilíbrio. Que a Tua luz nos conduza pelos caminhos da vida, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Se você gostou, faça um comentário, se inscreva no canal, dê um clique no sininho, no positivo, na mãozinha, e toda quarta-feira às 8 horas da manhã você receberá um aviso da nova postagem. Muito obrigado, muita paz, fiquem com Deus.